Amém. Coisa linda. Meus irmãos, hoje eu quero dividir com vocês uma palavra sobre o Natal. Mas eu quero falar sobre o sentido teológico, bíblico, cristocêntrico do Natal. Na teologia, nós temos uma expressão para explicar o nascimento de Jesus, que é uma expressão muito importante que você entenda, e eu quero explicar essa expressão para você hoje. Na teologia, nós chamamos o nascimento de Jesus de a encarnação. A encarnação. E quanto mais você compreender a encarnação, quanto mais você entender esse processo, eu creio que mais você vai amar Jesus, mais você vai se envolver com Jesus, mais você vai levar a sério a fé cristã. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre a encarnação. Hoje nós estamos encerrando uma série de 3 pregações chamadas Presentes de Natal. Na primeira mensagem, nós falamos sobre que presentes nós podemos pedir a Deus. E nós aqui eu sugeri que você peça a Deus sabedoria e porção dobrada do Espírito. Ser alguém cheio do Espírito. Alguém que tenha sabedoria para viver a vida. Na semana passada, o pastor Eduardo ministrou, falando sobre a importância de você ser um presente para quem vive próximo a você. Ser um presente para a sua família, para os seus amigos, para a sua cidade, enfim. Alguém que ofereça perdão, que ofereça ajuda, que ofereça encorajamento. Alguém que é um presente para as pessoas. E hoje, eu quero falar sobre Jesus, o grande presente que Deus enviou à humanidade, esse presente que é a encarnação do Filho de Deus. E para isso, eu quero convidar você então, a meditar em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Um dos grandes pensadores cristãos do início da história, lá do ano 340, mais ou menos, chamado Atanásio de Alexandria, ele que foi um dos chamados pais da igreja, um dos pensadores, dos teólogos, um daqueles que formulou as primeiras teologias que até hoje nos influenciam. Ele escreveu certa vez a seguinte frase, e é uma frase muito forte, eu concordo com ela. A frase é a seguinte: a encarnação é o maior de todos os milagres. Jesus se fazer homem, Jesus deixar o céu e se fazer homem, é o maior de todos os milagres, não tem nada semelhante a isso. Esse é o maior dos milagres, e esse milagre, ele é explicado pelo apóstolo João, no Evangelho de João capítulo 1, é interessante você compreender o seguinte, o Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito, o Evangelho de João foi escrito pelo último apóstolo vivo, todos os demais já haviam morrido, já era por volta do ano 90, já havia, havia um movimento no meio do cristianismo chamado gnosticismo, que estava tentando confundir as pessoas sobre quem era Jesus, e diziam que Jesus era um espírito, que Jesus não tinha corpo, que Jesus era uma ideia, que Jesus era, enfim. Então João escreve o Evangelho justamente para confrontar essas teorias e essas teses. E para você entender a sabedoria de João e como ele é movido pelo Espírito Santo, ele escolhe uma palavra-chave que era muito conhecida pelos seus leitores. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e tinha uma expressão grega muito popular e comum, que era o logos. O que era o logos nos tempos de Jesus? O logos, segundo os filósofos gregos, segundo os pensadores gregos da época de Jesus, o logos era uma força criadora, uma energia, né? Era o que criava o mundo, é o que sustentava o universo, isso era o logos. Né? Então, para os gregos, o logos era essa força misteriosa, criadora. E João
inspirado pelo Espírito Santo, escreve o seguinte: no princípio era o Logos. No português, nós traduzimos Logos para verbo, né? Ou seja, o Logos, na tradução para o português, é a palavra, né? A palavra. Então, João escreve o seguinte: no princípio era o verbo, ou o Logos, e o verbo, ou Logos, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora pule para o verso 14, que é quando João termina o seu argumento, a sua tese, de uma forma extraordinária. Ele termina dizendo o seguinte, que o Logos, ou o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João diz o seguinte: antes de tudo, existia o verbo, e Jesus é esse verbo, é esse Logos. E a primeira revelação que João quer mostrar aos seus leitores, e quer mostrar para nós, é que ele quer apresentar um Cristo eterno, e isso faz uma diferença enorme. Bruna, quando que você passou a existir? O dia que você foi gerada, né, no útero da sua mãe, ali, quando você caiu no útero da sua mãe, você passou a existir, como ali, né, um indivíduo. Bem, João vai nos dizer o seguinte: Jesus já existia antes de nascer, e mais, ele não existia algum tempo antes, ele é pré-existente ao início, porque antes do início, ele já existia, ele é pré-existente ao início, entenda isso, meus irmãos, olha a grandeza, Jesus é anterior ao início, e mais, esse Cristo eterno, ele é associado ao Deus Criador, porque como que começa, pastor Marcelo, o livro de Gênesis? Qual é a primeira expressão do livro de Gênesis? No princípio, criou o que? Deus o céu e a terra. Bem, João começa da mesma forma, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus, ou seja, há uma ligação direta de Gênesis 1 com João 1, há uma ligação direta com o Velho e o Novo Testamento, há uma ligação direta entre a criação de tudo, e a participação efetiva do verbo de Jesus, o verbo de Deus. João apresenta Jesus como sendo o Logos, a força criadora, sendo o verbo, a palavra profética, a palavra que criou tudo. Gênesis 1 vai dizer que Deus criou tudo pela sua palavra, façamos, haja isso, haja aquilo. Bem, aquela mesma palavra que foi usada para criar tudo e sustentar tudo, essa palavra é chamada de Jesus, filho de José e de Maria, mas anterior, filho de Deus. E o texto vai nos dizer algumas coisas que você precisa entender, que se você entender essas coisas, você nunca mais vai tratar Jesus de uma forma comum. O texto diz, primeiro, então, que Jesus é pré-existente ao início, ele é pré-existente à cronologia do mundo, ele é pré-existente ao tempo. Segunda, uma outra lição importante que o texto fala, diz o texto que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Bem, se o verbo, que é Jesus, estava com Deus, logo ele é uma pessoa, logo ele está convivendo com Deus, ele está interagindo com o Pai, ele é uma pessoa, ele não é mais uma força, não é uma energia, é uma pessoa, o verbo é pessoal, é um indivíduo eterno, pré-existente ao tempo e a tudo.
O Verbo estava com Deus. E bem, se ele estava com Deus, e diz o texto, ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, ele não era ali um servo de Deus, não era ali um anjo, alguém que tinha condição inferior a Deus. Não, ele era Deus. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus é pré-existente, é uma pessoa e é divino. É Deus. E na palavra teológica lá dos primeiros pais da igreja, do concílio de Nicéia, ele é Deus de Deus, ou seja, tem a mesma substância do Pai, a mesma natureza do Pai. Ele não é menor que o Pai, ele tem a mesma essência, a mesma substância. A palavra apostólica é Deus de Deus, luz de luz. A teologia vai usar algumas expressões muito importantes. Por exemplo, Jesus é coeterno com o Pai. Assim como o Pai é eterno, o Filho e o Espírito Santo também são coeterno, coigual, mesmo valor, mesma importância. Por isso que Jesus diz, quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um em quê? Em substância, em essência. Pessoas diferentes, mas com a mesma essência, com a mesma substância, divinas, eternas e pessoais. Esse é o Cristo eterno. É o Cristo que se fez homem. É o Cristo que já existia, que não foi gerado por José e Maria, que não passou a existir quando nasceu. Não, já existia. Por isso que é o milagre da encarnação. Deus se fez homem. Deus entrou em campo. Deus veio ao mundo. Veio ao mundo. E agora, João começa a falar sobre o Cristo encarnado. Primeiro ele mostra o Cristo eterno. Agora ele mostra o Cristo humano, o Cristo encarnado. E aqui, meus irmãos, tem algumas coisas extraordinárias. A primeira delas, Deus se fez homem. O Criador se fez criatura. Deus se fez homem. Meus irmãos, Jesus não é uma pessoa qualquer. Não é um pensador. Não é um líder. Não é um ativista. Não é um profeta. É Deus. Deus. Deus de Deus. Deus se fez homem. Deus se fez bebê. Deus se fez menino, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus se fez menino, Deus se fez criança, Deus se fez salvador por nós. Essa é a mensagem do Natal, meus irmãos. Deus se fez homem. E aí surge o Cristo encarnado, que é o que João fala no verso 14. E o Verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne. O Verbo tornou-se gente como a gente, e habitou entre nós. Não habitou entre os milionários, entre os poderosos, entre os ricos. Não, habitou entre os filhos de carpinteiro. Não nasceu no palácio de Roma, mas nasceu numa manjedoura em Belém. Não cresceu nos palácios de Herodes, cresceu na pequena e miserável Nazaré. Viveu no país pequeno e pobre de Israel. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o milagre da encarnação. Nunca houve nada igual, nunca haverá algo igual. Foi uma vez só. Por isso que nós celebramos até hoje, e vamos celebrar até que Ele volte um dia, não mais como menino, não mais do ventre de uma mulher, mas como Rei dos reis, Senhor dos senhores, assim. Por isso, meus irmãos, João 1,14 é um dos versículos mais importantes sobre a cristologia. Jesus é o Verbo, é o Logos, e o Logos se fez carne, Tati, e habitou entre nós, gente como a gente. Para que o Verbo tomasse a forma humana, o apóstolo Paulo explicou em Filipenses 2, que ele precisou esvaziar a si mesmo,
Imagina o quanto ele se esvaziou. Se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, vivendo semelhante a um homem, sentindo as mesmas limitações que um ser humano sente. Nos anos 60, quando o mundo estava empolgado, que o homem tinha chegado à lua, tinha cravado a bandeira na lua, Billy Graham disse uma frase incrível, exponencial. Ele falou o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Que sabedoria! Realmente o Natal é isso. O Filho desceu, se fez homem e pisou nas terras de Israel, andou pelas ruas de Israel. O Filho se fez homem. Essa é a história do Natal, meus irmãos. Deus se fez homem uma única vez. Houve na história muitas pessoas brilhantes, muitas mentes extraordinárias, muitos líderes tremendos, mas nenhum deles era o Filho de Deus. Nenhum deles desceu da eternidade para viver entre nós. Nenhum deles experimentou ter ao mesmo tempo uma natureza humana e uma essência divina, uma natureza divina, uma substância divina. Por isso que Jesus conseguia fazer coisas que ninguém fazia, porque ele era o homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso que nós passamos esse mês todo dizendo na campanha das redes sociais, usando a seguinte hashtag: Ele veio até nós. Aleluia! Jesus veio até nós. Isso é o Natal, meus irmãos. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Ele deixou o céu e veio até nós. Quando eu entendo isso, meus irmãos, a minha relação com Jesus não é mais a mesma. Cresce o meu quebrantamento, cresce o meu amor, cresce a minha confiança, cresce o meu envolvimento com esse Deus que deixou o céu e veio viver como nós. Por 33 anos, viveu como nós, gente como a gente. Ele veio até nós. Bem, quais são os resultados da encarnação então? Por que Jesus é o nosso presente? Bem, porque quando ele se fez carne, viveu entre nós, ele deixou 4 coisas para nós, 4 presentes, que estão à sua disposição. O primeiro deles, deixou o seu exemplo. Deixou o seu exemplo. Ele é o nosso grande referencial, nosso grande modelo. Sempre que nós pensamos em questões éticas, questões existenciais, questões espirituais, nós nos reportamos à pessoa de Jesus, como ele agiu, como ele fazia. Nosso exemplo de amor, de entrega, de devoção, de oração, de liderança, de muitas coisas. Além de deixar como presente seu exemplo, ele deixou também a sua mensagem, que está escrita nos evangelhos, que permeia o Novo Testamento inteiro. Essa mensagem ficou escrita para que você e eu, e todos aqueles antes de nós e depois de nós, tenham acesso ao que Jesus viveu e ensinou. A mensagem de Jesus nos acompanha geração após geração, e é um presente para nós. A palavra de Deus é um presente que Jesus deixou para todos os seres humanos de todos os tempos, todos os lugares e todas as gerações. Terceiro presente, seu sacrifício. Alguém tinha que pagar uma dívida de pecado. Ao invés de você pagar, ele pagou no seu lugar. Ao invés de você morrer, ele morreu no seu lugar. O seu sacrifício. E por fim, o quarto presente que ele deixou, a sua ressurreição. Porque ele vive. Eu posso crer amanhã, né, Rodrigo? Como diz aquela canção, canta para nós um pedacinho dela. Porque ele vive, posso crer no
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Oh, coisa boa! Presente que Ele deixou para nós. Ele deixou seu exemplo, sua mensagem, seu sacrifício e sua ressurreição. E eu termino dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Imagina se Jesus tivesse vindo cheio de justiça. Se Ele viesse cheio de justiça, nós seríamos julgados, condenados e lascados. Mas Ele veio cheio de graça, de misericórdia, de amor. E porque Ele veio cheio de graça, eu posso me aproximar de Deus. Porque Ele veio cheio de graça, eu posso me reconciliar com Deus. Eu posso andar na presença de Deus. Eu posso segui-lo. E posso ser alguém melhor, dia após dia. A graça é maior que os meus pecados. A graça é maior que os meus erros, que as minhas imperfeições. E é essa graça que me convida a andar com Jesus um dia de cada vez, mas todos eles na companhia dele. Eu concluo dizendo que nesse Natal você precisa entender que o Verbo se fez carne, amém? Que Natal é isso, um dia, uma única vez na história, Deus deixou o céu, se fez homem e viveu entre nós. E hoje, esse mesmo Jesus nos convida a andar com Ele, a ter um relacionamento de fé com Ele. Ele nos convida a amá-lo, a confiar nele, a crer nele, a ser um seguidor dele. Talvez você é alguém que está seguindo muitas pessoas aí no Instagram, no Facebook, em outros lugares, mas eu quero convidar você a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, alguém que confia, que ama, que se entrega a Jesus. Meu convite nessa noite é que você faça desse Natal um momento de entrega do seu coração para Jesus. Nós fizemos alguns cards que divulgamos nas redes sociais, e um deles dizia o seguinte: tudo começou em Belém e continua através de você. O movimento que Deus começou em Belém, quando Jesus nasceu, continua hoje através da sua vida. Um outro card dizia o seguinte: Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas Ele quer viver no seu coração. O lugar onde Jesus escolheu viver hoje não é dentro de um prédio, mas é dentro do nosso coração. Por isso, se você está aqui hoje, ou você está em casa acompanhando essa mensagem, e você não tem certeza que Jesus faz parte da tua vida, que você ainda não tem certeza que Jesus entrou no teu coração, é o teu Senhor, é o teu Salvador, se você ainda não tem certeza que você é um seguidor, um discípulo de Jesus, eu quero hoje convidar você a tomar uma decisão muito séria, a decisão de entregar sua vida para Jesus e ser um seguidor de Jesus. Então eu quero convidar você agora a ficar em pé, a ouvir essa canção que a gente vai cantar, e a pensar sobre o que você ouviu. E quem sabe hoje é o dia de você tomar uma decisão importante na sua vida. Graça, gloriosa graça, graça, gloriosa graça, lá na cruz foi consumado. Graça, graça, incrível graça,
você agora fechar os seus olhos para nós orarmos. Você que está em casa também. E hoje é um dia, quem sabe, de tomar decisões. Decisões. Um dia, Jesus decidiu se fazer homem e vir até nós. Ele veio até nós. Quem sabe hoje é um dia de você decidir ir até Ele. Se entregar a Ele. Eu me lembro que eu fiz isso quando eu tinha 18 anos. Lá na minha cidade, Osório. Lá eu entendi que eu precisava ir a Jesus. Me entregar a Ele. E naquele dia, uma quinta-feira, eu fiz uma oração, tomando uma decisão no meu coração de que eu seria um seguidor de Jesus até o fim da minha vida. Quem sabe hoje alguém quer tomar essa decisão também aqui entre nós. Se alguém entre nós que hoje decidiu tornar-se um seguidor de Jesus, ir até Ele e se entregar a Ele, eu queria que onde você está, você erguesse a sua mão, dizendo: eu estou tomando essa decisão hoje. Amém. Mais alguém? Mais alguém quer tomar essa decisão hoje? Se você está em casa acompanhando esse culto, diga que você está tomando também essa decisão. Escreva para nós ali no chat, mande uma mensagem para nós. Mas se há aqui também no culto mais alguém tomando essa decisão, eu queria que você erguesse a sua mão hoje. É um dia de decisão. Mais alguém? Bem, há outras decisões que você também pode tomar hoje. Talvez entre nós tenha alguém que esteja afastado de Jesus. Alguém que já andou com Jesus, mas se afastou, se perdeu. E hoje o Senhor te chama a voltar para Ele. Se você tomou a decisão hoje de fazer um caminho de retorno, de retomada com Jesus, a andar com Ele, a congregar, a servi-lo novamente, eu queria que você erguesse a sua mão dizendo: eu estou tomando essa decisão hoje. Eu estou voltando para a presença de Jesus. Eu estou me entregando novamente. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Se tem alguém aqui no auditório, ergue a sua mão para mim. Alguém? Se alguém em casa acompanhando esse culto, escreva para nós. Compartilhe a sua decisão conosco. Uma outra decisão que talvez você possa tomar hoje também. Você que talvez já tomou a decisão de seguir Jesus, mas ainda não tomou a decisão de se batizar. O batismo é o nosso testemunho público de fé. Se alguém entre nós que já aceitou Jesus, mas não é batizado e decidiu se batizar hoje, eu queria que você também erguesse a sua mão e dizendo: eu quero me batizar. Amém. Mais alguém? Se alguém em casa acompanhando esse culto e também quer se batizar, nos procure depois, escreva no chat, entre em contato conosco. Nós queremos ajudar você na sua caminhada com Jesus. Seja voltando, seja iniciando, seja se batizando, porque todos nós somos salvos em Jesus. Amém? Quero orar por você. Vem aqui. Ali a mãe do Douglas, vem aqui. Quero orar por você que tomou a decisão. Vamos orar pela senhora. Eu vou descer, eu vou até aí. Se mais alguém tomou alguma dessas decisões que eu falei, pode vir aqui na frente. Eu vou estar orando com você. E hoje é um dia de tomar decisões. Se você está em casa acompanhando a gente, também queria que você nos procurasse. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, oremos. Senhor Jesus, Jesus, nós agradecemos pela decisão da Iracema nessa noite. Que a vida dela nunca mais seja a mesma, Deus. Que o Senhor comece uma linda história na sua vida. Que ela receba nessa noite, Pai, Tua presença, Teu perdão. Que o Seu nome seja escrito no livro da vida. Que ela tenha, Senhor, receba o Espírito Santo na sua vida. Que ela saia daqui, Deus, com a certeza que ela é uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus. Que ela possa se batizar em breve, ela possa crescer na fé e ser uma mulher que faça a diferença na sua geração, Pai. Também oramos por aqueles que estão tomando essa decisão na sua casa, através desse culto online, onde estiverem, Deus. Que essa mensagem possa chegar muito longe e alcançar muitas pessoas de perto e de longe. Em nome de Jesus. Amém.